Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. O meu nome é Maísa e hoje eu estou aqui com Elizabeth Ribas. Seja bem-vinda, Beth. Obrigada, Maísa. Para quem ainda não conhece, Elizabeth Ribas é neuropsicóloga, advogada, terapeuta de resultados, analista corporal e a lista é longa. Então eu estou muitíssimo bem acompanhada. O assunto de hoje é REAC. Você já ouviu falar sobre isso? Nos explique um pouquinho o que é o REAC e o que ele tem a ver com a nossa saúde. Então, Maísa, o REAC é uma tecnologia de total revolução na reorganização do sistema nervoso central. Sobre o que estamos falando? Essa tecnologia ela é usada tanto preventivamente como terapeuticamente, agindo diretamente nas questões que envolvem disfunções e disfunções que a gente sabe que são causadas também pelas questões do dia a dia, pelo estresse, pela movimentação com o ambiente, até mesmo na família, no trabalho, né? Então a gente está constantemente submetido, né, a determinadas situações que nos levam a ter reações de raiva, reações de não compreensão, reações do próprio estresse mesmo, né? Que você fica em conflito, né, com as suas próprias emoções. E ele é um regulador, tá? Através de correntes eletromagnéticas. Perfeito. E existe algum tipo de contraindicação? Não. A tecnologia REAC, né, através do aparelho que se chama Beni, não tem contraindicação. Crianças, idosos, pessoas de qualquer idade. Que interessante. E é totalmente não invasivo, indolor. As aplicações são feitas através de um manípulo, tá? E de forma auricular, com pontos específicos pensados por neurocientistas e pontos que você acessa e que essa carga elétrica vai diretamente para onde haverá essa regulação do sistema nervoso central. Que incrível, através da orelha, então, não invasivo. Sim, não invasivo. Que incrível. São 7 pontinhos, tá? Que com N pesquisas feitas, tem vários artigos já publicados e amplamente divulgados pela ciência, né? Que comprovam a eficácia total de vários tratamentos. Que incrível! E além de sintomas físicos, como uma dor crônica, por exemplo, ele ajuda em questões como a insônia? Ele é usado, né, tanto em casos já estabelecidos, como insônia, enxaqueca, transtorno de humor, né, e em casos preventivos também. A gente tem ouvido falar muito sobre Alzheimer. Sim. E as pessoas têm se preocupado mais com a questão do Alzheimer, né? O REAC, ele vem tanto na função terapêutica como preventiva, tá? E você pode fazer em qualquer idade. Por quê? Se ele vai reorganizar e regular todo esse funcionamento, então não tem porquê a pessoa não fazer se ela só está recebendo através dessas cargas, ela só está recebendo benefícios para o cérebro. Quando você diz prevenção, eu, por exemplo, não tenho nenhuma causa de saúde aparente, nenhum diagnóstico, então eu, mesmo sem ter nada, também posso fazer um tratamento com REAC e sentir algum benefício? Com certeza. Existe uma outra aplicação do aparelho que é a manta, que também é carregada com a mesma carga eletromagnética. Essa manta, ela é colocada nessa parte dos ombros, tá? Na continuação, tá? da nuca, né? E pega todo o seu ombro, né? Por que isso é utilizado? Isso é utilizado e melhora muito as questões que a gente fala, as questões da parte baixa, né? Por quê? Nós vamos estar falando das emoções, tá?
que é a neuromodulação cérvico-braquial. A gente reclama de dor no pescoço, né, enrijecimento, até por questões de trabalho ou até não, até pelos nossos comportamentos, né, que a gente durante o dia se enrijece mais, né, tensão, né? E é uma coisa que não é considerada uma doença, mas é algo que todo mundo tem. E que o RIAC vem sim tirando essas dores musculares, porque ele vai agir em toda essa região. Ou seja, mais bem-estar para a vida toda, né? Com certeza. Hoje em dia a gente fala muito sobre longevidade, né? Sobre garantir um bem-estar futuramente ali na terceira idade. Então eu acredito que o RIAC seja uma grande chave, né? Uma grande ferramenta nesse sentido. Você comentou sobre as inúmeras indicações do RIAC. Falando agora sobre o TEA, existe algum benefício que indivíduos com TEA têm através dos tratamentos do RIAC? Sim, mas os indivíduos portadores do transtorno do espectro autista, eles são amplamente beneficiados com a tecnologia de neuromodulação cerebral. Por quê? Como a gente vai estar direcionando exatamente para melhorar essas disfunções, tá? Ele recebe, você já percebe nos primeiros ciclos, tá? A gente chama de ciclo, cada ciclo são 18 aplicações. Então, nos primeiros ciclos, você já vê uma resposta extremamente positiva em relação ao comportamento, ao humor, a respostas de atenção, memória, compreensão, compreensão até mesmo de comandos, né? A resposta em relação à socialização dele, tá? E isso é fantástico, porque tudo isso que eu falei agora são preocupações dos pais, dos cuidadores, que trazem uma certa dificuldade para esse indivíduo, né, no âmbito social. Né? E isso estando regulado, melhorado, né, e ele não vai perder esse ganho. Ele vai sempre, a neuromodulação cerebral, ela vai sempre promovendo somente o avanço. Não existe a possibilidade de não, ele avançou, aí ele regrediu, ele estacionou. Não, se ele continuar fazendo o tratamento, repetir os ciclos como deve ser, tá? Só vai ter benefícios. Que incrível. Então é algo que beneficia não só o indivíduo com TEA em si, mas todo o ecossistema que ele vive, né? Família, até mesmo os outros profissionais que o acompanham. Então, por exemplo, se ele faz um acompanhamento com uma nutri, com uma fono, você acredita que nessas terapias ele também vai ter algum tipo de avanço? Com certeza. Na verdade, quando a gente fala do transtorno do espectro autista, nós já sabemos que é um atendimento multidisciplinar. Né? Então, o que acontece? Como é uma tecnologia muito, muito inovadora, tá? Existem até profissionais de outras áreas que ainda nem conhecem o quanto que eles também serão beneficiados na resposta do tratamento que eles estão oferecendo para esse indivíduo. Né? Por quê? Se eu digo que essa carga eletromagnética vai fazer diferença para as compreensões cognitivas, vai fazer diferença para o indivíduo que tem dificuldade na fala, tem dificuldade de executar atividades, isso vai modificar totalmente também a resposta dele ao tratamento da fono, ao tratamento dele em relação à própria seletividade alimentar. Por quê? Se ele consegue se adaptar e entender o que está sendo explicado por uma nutricionista e que ele será condicionado daí a melhorar essa questão da seletividade, né? Vai melhorar para todos os profissionais envolvidos num único propósito: recuperar funções, acelerar funções dentro de um espectro que a gente vê que está sendo muito falado, está sendo muito visualizado, e isso é fantástico, porque essa tecnologia realmente é inovadora e tem conseguido resultados não só para o TEA,
para o próprio Alzheimer, TDAH, ansiedade, estresse, depressão. Aí pode até surgir a pergunta, né? Mas serve para tudo? A partir do momento que a gente pensa que tudo, qualquer movimento nosso e qualquer resposta que a gente possa dar, vem do cérebro. Então, é esse reorganizar cerebral que o REAC faz. Que incrível, pessoal! E é claro que cada tratamento é único, individualizado, personalizado, mas demora muito, em média, para a gente sentir os benefícios do REAC? É só no final do tratamento? Como que funciona? Então, como eu disse, ele é feito em ciclos. Cada ciclo são 18 sessões. Você mesma falou, cada indivíduo é um indivíduo. Falando do TEA, se nós temos diferentes níveis, né, do transtorno do espectro autista, então, se você tem um nível 1, você tem um nível mais leve. Sim. Se você tem um nível 2, né, ou nível 3, vai ser diferente. Sim. A aplicação é a mesma. Não se muda nada na aplicação. Entendi. Mas a resposta do indivíduo será diferente. E não só em relação ao transtorno do espectro autista. Vou dar um exemplo fácil, né? Você diz assim para mim, Beth, eu tenho insônia. Mas não é uma insônia que eu fico sem dormir a semana toda, né? Às vezes eu tenho semana que eu estou mais estressada, mais agitada, né? E aí eu respondo para você, não, minha insônia é crônica. Já são indivíduos diferentes. Entendi. Por serem indivíduos, tá? Agora veja bem, a mesma queixa, você tem insônia, eu também tenho insônia, mas o seu grau de insônia, vamos colocar assim, né, é diferente do meu. Então, a forma como esses ciclos vão funcionar para você é diferente de como vão funcionar para mim. Repetição de ciclo. Você começa um ciclo hoje. Nós temos que colocar 18 cargas em 15 dias. Estou falando do auricular, certo? Terminada essas 18, você só volta a fazer um novo ciclo daqui 4 meses. E como todo tratamento, você tem que ter uma sequência. Sim. Não é uma coisa que você vai parar. A sua insônia, né, que você deu de exemplo, ou vamos dizer, um quadro mais complicado, né? E o que é ser complicado? Eu posso dizer que eu tenho estresse, tá? O meu estresse eu posso achar muito mais complicado que a sua insônia. Sim. E vice-versa. Então, no que diz respeito ao que o outro sente, não tem como a gente equalizar. Assim como também não tem como nós temos o padrão, né? O que a tecnologia faz? O padrão dela é exatamente o quê? Reorganizar o sistema nervoso central. Mas o seu sistema nervoso central é seu. E Beth, qualquer profissional pode comprar a máquina na internet, por exemplo, e aplicar o tratamento REAC? Que ótimo, Maísa, que você fez essa pergunta. A máquina que se chama Beni, tá? Para você ter uma ideia, para ela chegar até o profissional que vai utilizar e vai desenvolver, né, essa tecnologia no sentido de aplicá-la, né, tem que passar por N certificações. Anvisa, Inmetro, e traz uma segurança muito grande para as pessoas, né? Não é qualquer um. Você tem dinheiro, você vai lá, você compra a máquina. Não. O protocolo para se vender essa máquina é extremamente rígido. O profissional tem que provar que ele está realmente capacitado, que ele realmente entende sobre o assunto. Como
quando a gente fala de neurociência, nós estamos falando de inovação, tecnologia, mas nós estamos falando de responsabilidade profissional, tá? Então, se você sabe que alguém tem um RIAC na mão, olha, tem um técnico aplicando. Um técnico vai saber qual que é a resposta que esse indivíduo está dando a cada sessão, a cada ciclo. Então, quem que conhece a pessoa que está sendo tratada com o RIAC? O profissional da área, tá? E dependendo da área que ele estiver atuando, só ele pode avaliar os reais aproveitamentos. Sim, fazer o acompanhamento. E fazer o acompanhamento. Quer dizer, você tem um indivíduo que você está acompanhando, que chega, como você havia dado o exemplo antes, né? Ele vinha com uma insônia recorrente. Ele começa a relatar que ele melhorou, tá? Mas aí como que você vai explicar também, né, essa melhora? O que que aconteceu dentro do teu cérebro? O que que aconteceu no seu sistema nervoso, tá? Um operador de máquina não vai saber dar essa explicação. Então, é um tratamento e é algo que tem que ser feito com muita responsabilidade. Perfeito. Eu acho bem importante a gente frisar esse tipo de informação. Se você tem interesse em conhecer mais o RIAC, procure alguma clínica segura, um profissional extremamente capacitado. E aproveitando a sua resposta, Beth, onde você atende com o RIAC? Então, a gente atende na Clínica Renovare, que é uma clínica de saúde mental. Não só a tecnologia RIAC é utilizada, e a gente se preocupa, como diz o nome da clínica, né, renovar essa saúde mental. Isso hoje, e eu acredito que cada vez mais, está sendo muito possível com tanta inovação, com essa explosão, né, que a gente vê todos os dias, enquanto nós estamos aqui falando, conversando e explicando. Os cientistas estão pensando em como melhorar. Os estudiosos estão sentados também, tá? Analisando o que eles podem trazer e inovar para que a gente tenha o que se busca tanto, longevidade. Sim. Bom, nós vamos deixar todas as redes sociais da Clínica Renovare aqui na descrição desse vídeo. Ela fica situada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em caso vocês tenham dúvidas em relação ao RIAC, eu tenho certeza que a Beth vai ter o prazer de responder cada um de vocês. Beth, eu agradeço muito a sua presença. Eu acredito que todo mundo conseguiu ter uma noção da quantidade de benefícios que o RIAC nos oferece. Muito obrigada. Muito obrigada. Com certeza eu vou agendar depois daqui da nossa gravação com o RIAC, porque eu quero curar a minha insônia. Obrigada, Beth.